conta pra mim? A sua empresa pode ser a melhor, mas se você não anuncia no rádio, o seu consumidor não fica sabendo de você. O rádio é companheiro, não importa onde o seu consumidor esteja. Não importa o que ele esteja fazendo, o rádio chega até ele. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. Boa tarde, Brasil! 15 de março de 2013, 4:06 da tarde. Boa tarde novamente. Sexta-feira, último dia da semana para você. Para mim é só o começo. Hoje é mais que o início. 4:06, os destaques do programa de hoje. O São Bernardo. O time luta no Campeonato Paulista pela decisão. É tudo ou nada para o Tigre. Domingo tem automobilismo estreando na temporada 2013. A equipe da Rede Contínua mostra tudo do Grande Prêmio de Melbourne, na Austrália. Tem Corinthians, Fluminense e o clima pegou fogo na Gávea. Boa tarde. Vamos começando no programa de hoje. Bem-vindo, edição compacta até 4h40 para você no Rodada Contínua ao vivo para todo o Brasil, em toda a nossa rede brasileira de web rádios esparramadas pelo território nacional. 4h07, os destaques do São Bernardo, Roque Nascimento. Como técnico do São Bernardo, o técnico Wagner Lopes terá pela frente neste sábado o Mirassol pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. Equipe que na tabela de classificação do Paulistão está empatado em números de pontos com o Tigre do ABC. 12 pontos ganhos para cada lado. O Mirassol é o 13º colocado e o São Bernardo é o 14º, perdendo apenas pelo critério de desempate. Será um jogo muito difícil, é um confronto direto. Respeitamos o adversário, mas temos que pontuar. Temos que superar os fatores externos com a viagem e o calor para conquistarmos o resultado positivo. Estamos animados e confiantes, afirmou o treinador da equipe do ABC Paulista. Outro fator importante neste jogo para ambas as equipes é que, de acordo com o regulamento do Campeonato Paulista, classificam-se para a Série D do Campeonato Brasileiro os dois clubes com a melhor campanha no estadual, excluídos aqueles que já estão garantidos nas séries A, B e C. Se o campeonato terminasse hoje, Botafogo e Linense estariam garantidos na Série D. Fernando Baiano acredita na boa fase da equipe e classifica a partida contra o Mirassol como uma decisão. A gente trabalha jogo a jogo. Estas duas últimas partidas foram fundamentais para esta situação. Agora temos nas mãos a possibilidade de brigar e é o que estamos fazendo. Vai ser um jogo fundamental, concluiu o experiente atacante do Tigre. O São Bernardo não perde há 4 rodadas e somou 8 pontos, com 2 empates e 2 vitórias. Mirassol e São Bernardo se enfrentam neste sábado às 16 horas no estádio José Maria de Campos Maria, em Mirassol. Essas foram as informações do Tigre do ABC, o São Bernardo. Roque Nascimento, para a Rede Contínua. Informações do automobilismo agora, às 4h10. 4h10, alô Luiz Máximo. Boa tarde, Luiz. Da Rede Contínua. Aqui é Luiz Máximo chegando e trazendo para você todas as notícias do mundo da velocidade. Fórmula 1, temporada 2013, cobertura total e ao vivo aqui na Rede Contínua. Velocidade é com a gente. E com apenas um piloto brasileiro no grid, após 42 anos, começa agora
de sábado para domingo às 3 horas da madrugada, a temporada do Mundial de Fórmula 1 com o Grande Prêmio da Austrália. E Felipe Massa, da Ferrari, representará o Brasil nas 19 etapas de 2013. Algo inédito desde 1971, quando o Brasil contou somente com Emerson Fittipaldi. Se é a única esperança brasileira, Felipe Massa, no entanto, não ostenta a condição de maior favorito ao título. A própria Ferrari admite que espera apenas que ele seja um bom escudeiro para o piloto espanhol Fernando Alonso na luta pelo tricampeonato mundial. Resta saber se o time de Maranello terá um carro em condições de brigar de igual para igual com as rivais. Apesar do calvário, Felipe Massa demonstrou um certo otimismo. E o alemão Sebastian Vettel começou o Campeonato Mundial de 2013 como terminou 2012, ou seja, na primeira posição. Depois de seu Campeonato Mundial, que foi conquistado com um 6º lugar no Grande Prêmio do Brasil, ele liderou as 2 sessões de treinos livres para o Grande Prêmio da Austrália. O tricampeão mundial fez 1 minuto 25 segundos 908 milésimos e foi 264 milésimos mais rápido que seu companheiro de equipe, o australiano Mark Webber. Logo atrás dos carros da Red Bull ficou a Mercedes do alemão Nico Rosberg e também os 2 carros da Lotus com Kimi Raikkonen na frente de Grosjean. O companheiro de Nico Rosberg, o britânico Lewis Hamilton, também poderia se colocar entre os primeiros, mas escapou da pista em sua volta com pneus macios e teve de se contentar com o 7º posto. Hamilton, por sinal, ficou entre os 2 carros da Ferrari, já que Fernando Alonso foi o 6º colocado e Felipe Massa o 7º colocado. O espanhol foi 8 décimos de segundo mais lento do que o líder Sebastian Vettel e Massa ficou a apenas 1 décimo de seu companheiro. No primeiro treino do dia, Felipe Massa fechou em 2º lugar contra 3º lugar de Fernando Alonso. E o melhor estreante do dia foi o mexicano Esteban Gutierrez da Sauber, que ficou em 15º lugar. A próxima sessão de treinos livres acontece na madrugada de sexta-feira para sábado, à meia-noite. Só para confirmar também, Jason Button, que já foi campeão mundial, ficou em 11º lugar. E o venezuelano Pastor Maldonado ficou em 16º lugar. E os treinos que definem a classificação para o grid de largada do Grande Prêmio da Austrália acontece também na madrugada de sexta-feira para sábado, às 3 horas da madrugada. É isso aí, amigos. Amanhã estaremos de volta trazendo para você toda a informação do que acontece na Austrália, principalmente o grid de largada para a primeira corrida do ano, que terá a narração de Rafael Oliveira, comentários de Luiz Máximo e da sala de imprensa lá na Austrália, em Albert Park, Flávio Barbosa. Fique ligado, é pé embaixo a toda velocidade. Esporte é com a gente.
Aí então o automobilismo, agora destacamos o Corinthians, Vinícius Alexio. Após a vitória contra o Tijuana na quarta-feira, tudo que se falava no Corinthians era a respeito da lesão de Alexandre Pato. O atacante saiu de campo logo após marcar seu gol, ainda no primeiro tempo, e com o histórico recente de lesões, os torcedores alvinegros ficaram com uma pulga atrás da orelha. Ontem, o camisa 7 fez exames que não detectaram nenhum tipo de lesão. O fisioterapeuta do Timão, Bruno Maziotti, falou o que aconteceu com o Pato. Dentro do vestiário mesmo, a gente já imaginava que a possibilidade de uma lesão mais grave, ela estava descartada em função de como ele saiu, a fisionomia do atleta, todo o mecanismo que envolve um atleta quando ele se repercute de uma maneira mais grave. E a ideia era realmente retirar e poupar para que não houvesse uma intercorrência maior. E foi o que aconteceu, né? Fizemos o exame como de praxe, não foi detectada nenhuma lesão grave do Pato, né? Nenhum tipo de ruptura muscular ou estiramento. Era uma mialgia, né? Uma dor muscular tardia, em função de toda a semana de trabalho, todo o mês de trabalho do próprio atleta, que era necessidade de realmente colocá-lo nessa condição para que essa confiança fosse retomada. E foi o que ocorreu. Se tratando do Pato, a repercussão ela é maior, né? Uma vez que você é mordido por cachorro, você pode passar perto de um e bater o medo de ser mordido novamente, né? Mesmo que seja um cachorro de pequeno porte. Então essa era a ideia, é fazer com que esses ajustes de trabalho que foi conduzido com ele ao longo desses 2 meses não viesse realmente repercutir de maneira negativa. Se ocorre, por exemplo, uma lesão grave com o atleta no último jogo, fica aquela dúvida, uma dúvida que realmente podia aí, não atrapalhar os planos do jogador com o clube, muito longe disso, mas de atrasar um pouco essa retomada de confiança. Usando a sua figura de linguagem, há uma chance maior do Pato ser mordido por esse cachorro do que outro jogador do Corinthians ser mordido? Não, a chance é igual para todos. Uma vez lá no campo, o cachorro escolhe o alvo e morde quem achar que deve morder. Eu costumo dizer que é como se fosse um carro de corrida. Esses ajustes são feitos semanalmente para uma corrida primorosa. E em cima desses fatos, em cima desses ajustes, a gente espera realmente que o carro ele vá bem durante o Grande Prêmio, né? Ou o jogo. Mas pode ocorrer intercorrências, o motor pode aquecer, enfim, outros fatores podem surgir. Então o risco do Pato de se machucar, ele é eminentemente igual a qualquer outro jogador. Amanhã já tem jogo pelo Paulistão, contra o União Barbarense às 18h30 no Pacaembu. A tendência é que Tite escale um time misto. O veterano lateral Alessandro não quer ficar de fora desse jogo. Pela importância que era esse jogo, a gente estava jogando contra o líder, que ainda é o líder na verdade, mas a diferença estava muito grande para a gente. Então era muito importante que a gente conseguisse a vitória. O lado direito funcionou bem, né? Junto com o Renato. Quando o Danilo está ali também funciona muito bem. Quando o Jorge está ali, o Edenilson também contra o Ituano foi muito bem. Mas são, acho que todos os setores, né? Independente assim de ontem o lado direito ter funcionado mais, é importante que até isso se reveze, né, para que valorize cada setor, cada atleta. Então eu fico muito feliz, é claro, por ter participado um pouco mais nesse jogo, né, de uma forma mais direta, mas o que conta mesmo foi o resultado final, que todo mundo correu, a dedicação de todos. A gente estava muito chateado com a derrota que nós tivemos lá no México, respeitávamos muito a equipe deles, sempre, mas a gente sabia do nosso potencial, que a gente poderia mudar aquele resultado negativo de 1-0 e tentamos fazer ontem e conseguimos dentro de campo, um bom placar. Eu, na verdade, tenho jogado pouco já esse ano, tenho tido uma atenção especial pela idade, pelo histórico de lesões nos anos anteriores, então é importante sempre você priorizar um desgaste a mais que algum atleta venha a ter. Querer jogar todo mundo quer, é indiscutível isso, num elenco tão importante, de tanta qualidade, onde se você ficar fora em algum momento você pode perder espaço. Mas a gente tem que aceitar o profissional e compreender que se em algum momento você ficar fora foi porque realmente era preciso. Eu acho que a gente está ainda muito cedo para falar sobre um desgaste físico. Pode até ser muito mais preservar para um momento mais importante, mas o momento agora é o Paulista, A gente tem acho que 15 dias, mais ou menos, eu não sei, mas por volta disso daí para jogar
a próxima da Libertadores, então é focar completamente no Paulista, é subir, né, na colocação, porque a gente sabe que existe uma vantagem dependendo da colocação que você tiver. Né, existem alguns casos, né, de atletas que talvez tenham sentido alguma coisa, né, o Paulo André a gente sabe que está com problema na mão, então é reavaliado, o Pato também, o Cássio, então algumas situações que a gente deixa a cargo mesmo da comissão técnica, porque eles são muito capacitados aí para tomar uma decisão. Se alguém ficar fora, pode ter certeza que é uma decisão correta, uma decisão segura, sem preocupação nenhuma. Pela Libertadores, o Timão só joga no dia 3, mas até lá continua sua maratona de jogos às quartas e domingos. Ou seja, a tendência é que o técnico Tite continue revezando os jogadores para evitar lesões musculares. Vinícius Alexis para a Rede Contínua. Aí os destaques do Corinthians, e hoje teve confusão lá na Gávea, hein? Uma briga lá no time do Flamengo, os jogadores se estranharam, o Renato Santos. E olha, quem traz mais informações pra gente é o Thiago Trindade. Boa tarde, Thiago Trindade. Ele fala com a emoção. Thiago Trindade. Flamengo, que já começa a sentir os efeitos da derrota de virada contra a equipe do Resende por 3-2 no Engenhão na última quarta-feira, já sente os efeitos na Gávea. O técnico Dorival Júnior continua balançando no cargo de técnico na Gávea, mas foi confirmado pelo diretor técnico Paulo Pelaiper que ele continua na equipe do Flamengo. Segundo o diretor técnico, o Flamengo tem um projeto com o Dorival Júnior que deve continuar até pelo menos o começo do Brasileiro. Mas na Gávea começa já a surgir o nome de Mano Menezes entre os bastidores do clube e pode ser o novo técnico da equipe do Flamengo, segundo informações internas do clube. Enquanto isso, em campo, o Flamengo só volta a jogar no próximo sábado, dia 23, contra a equipe do Boa Vista, fora de casa, em Volta Redonda, no Raulino de Oliveira. Flamengo que vai ter esse final de semana mais o resto da próxima semana livre para tentar consertar o time em campo para pegar a equipe do Boa Vista. Flamengo que nessa Taça Rio já começa mal no campeonato com o pé esquerdo, muito diferente do primeiro turno do Campeonato Carioca. Na Taça Guanabara teve 7 vitórias e apenas um empate, tendo perdido apenas na semifinal para a equipe do Botafogo. Agora notícias rápidas do Flamengo. Matheus, filho de Bebeto do Flamengo, está de saída da equipe rubro-negra. O jogador recebeu uma proposta de 2,6 milhões da equipe italiana e deve sair para a equipe do Juventus ainda esse próximo mês. O jogador conversou com a equipe diretora do Flamengo e chegaram a um acordo de vender o jogador por cerca de 5 milhões de reais. No treino desta sexta-feira, Cáceres e Léo Moura não treinaram com o grupo na reapresentação do Fla. O volante e o lateral ficaram fora das atividades do Flamengo nesta tarde de quinta. O paraguaio foi liberado para fazer um exame complementar na região do quadril que vem sentindo nos últimos 2 jogos, enquanto o camisa 2 não participou do treino no gramado devido à pancada que recebeu no tornozelo esquerdo no confronto da última quarta-feira contra a equipe do Resende. Os jogadores já devem estar recuperados na próxima segunda-feira, quando o elenco volta a treinar para o jogo contra o Boa Vista. O Flamengo busca até 4 reforços para o Campeonato Brasileiro. A diretoria reconhece a necessidade de contratações para a Copa do Brasil e o Brasileirão. Depois de acertar com 5 reforços para o Campeonato Carioca, o Flamengo acredita que precisará até 4 contratações para a Copa do Brasil e Brasileirão. A intenção é reforçar o elenco após o corte de despesas no início do ano. Paulo Pelaipe, contudo, avisa que nenhum jogador chegará para a Taça Rio. E por fim, em entrevista, Elias afirma que o elenco rubro-negro tem caráter e está firme para a disputa da Taça Rio e conquistar o segundo turno do Campeonato Carioca. Segundo o jogador, o elenco sofreu apenas um apagão no segundo tempo, mas deve se recuperar para o próximo jogo contra a equipe do Boa Vista e seguir forte na Taça Rio como conseguiu seguir na Taça Guanabara. Essas notícias do Flamengo, da redação Thiago Trindade para a Rede Contínua e o Rodada Contínua. Continuamos no Rio. Hoje, sexta-feira, sempre falamos do Rio, né? Sexta-feira tem muitos destaques do Rio de Janeiro. Sempre o Rio de Janeiro em destaque no futebol da Contínua. Agora, o Fluminense, atual campeão brasileiro, com Guilherme Galdino. Olá, amigos da Rede Contínua. E o Fluminense está com um sinal alerta ligado no Campeonato Carioca, principalmente após a derrota do rival Flamengo na estreia da Taça Rio.
Com a pausa na Libertadores, o foco agora está totalmente voltado ao Carioca e a atenção deve ser redobrada, como declarou o zagueiro Leandro Eusébio após o treino desta quinta-feira. O futebol, de uma maneira geral, está bem equilibrado. Quem tiver mais garra vai conseguir buscar sempre os objetivos. Foi isso que aconteceu ontem. O Fluminense, neste segundo turno, precisa ter atenção redobrada para não sofrer o que o Flamengo sofreu, afirmou o jogador. Durante o treinamento desta semana, os destaques ficaram para o meio-atacante Rainer, que foi muito bem durante o treino de finalizações e foi muito elogiado pelo técnico Abel Braga, podendo assim ganhar uma oportunidade na partida de domingo, contra o Audax. Já a surpresa do dia foi Deco, que após ser ausência no treinamento durante toda a semana, apareceu no gramado ontem à tarde, realizou as atividades sem dores e tem grandes chances de ir a campo domingo. O técnico Abel Braga ainda não definiu a escalação da equipe, mas com o desfalque certo do meia Thiago Neves, o jogador Wagner ganha vaga no meio-campo. Assim, as características e a formação do time do Fluminense se mantêm as mesmas. E não se esqueça, Campeonato Carioca é aqui, na Rede Contínua. Você acompanha Fluminense e Audax neste domingo, às 18h30 no Engenhão. O jogo é válido pela primeira rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. E estas foram as informações do Fluminense do Rio de Janeiro. Guilherme Galdino para a Rede Contínua. Chegamos já às 16h27. Agora os destaques do São Vicente, hein? Lá na Baixada, o São Vicente foi assaltado, o Neymar doou sapato, deu roupa, deu tudo lá o Neymar pro pessoal de São Vicente. Os destaques com o grande e pequeno Pedro Marques. Olá, amigos da Rede Contínua. O São Vicente, nessa última quarta-feira, enfrentou o Açuano dentro do Mansueto Pierotti. Mas antes da bola rolar, de madrugada, bandidos subiram o muro do estádio, arrombaram portões e roubaram bolas, luvas e chuteiras do clube. O jogo não iria acontecer, mas o co-irmão Santos ajudou e doou equipamentos. Neymar, Marcos Assunção e outros doaram suas chuteiras. E faltando 1h30 para o jogo começar, Maninho, diretor do São Vicente, foi buscar os equipamentos no CT Rei Pelé. Mas, segundo o delegado, a informação do assalto chegou nas primeiras horas da manhã, por meio do administrador do São Vicente, Marcos Martiniano. Segundo ele, por volta das 2 horas da tarde, 1h da partida começar, um torcedor relatou ter visto uma pessoa vendendo um material esportivo próximo ao viaduto Mário Covas, no bairro da Vila Margarida. O torcedor teria reconhecido o material, comprou e instituiu ao clube praiano. Agora, já falando sobre a vitória, Lúcio, que estava com a chuteira de Neymar e que afirmou que se inspira no craque santista, foi titular e infelizmente não fez o gol. Quem fez o gol decisivo foi Negueba, com a chuteira de Patito Rodrigues, aos 45 do segundo tempo, após passe de Gilvan, que estava com a chuteira do ex-companheiro de Audax, Bruno Pérez. O jogo ficou no 1-0 para o Esquadrão Calunga. Essa vitória dá uma moral no time, que se afasta da zona do rebaixamento e na próxima rodada já pode mirar o G8. A próxima partida é pela 13ª rodada do Paulistão da Série A3, fora de casa, no Fortaleza, contra o Barretos. Informações do São Vicente de Pedro Marques para a Rede Contínua. Ontem deu São Paulo. Não, mentira, ontem deu Arsenal de Sarandi. O time do Tricolor perdeu o jogo na Argentina pela Copa Libertadores da América. Nós vamos ouvir os gols agora, na voz do André Fonseca, que é realmente o jogo de ontem. Meu amigo, São Paulo tem que jogar bola. Os gols com o André Fonseca para fechar o programa às 4h30.
Daqui a pouco o Pablo vem, 20 minutos desse segundo tempo de jogo. 0-0 Arsenal e São Paulo. Vamos empatando, o time do Arsenal tem falta para bater no campo de ataque, ponta esquerda, campo de ataque. Vem pro campo de ataque, o time do Arsenal, levantamento para dentro da área. Subiu, Benedetto, tocou de cabeça, sobrou pro Carboneiro. Rogério! Salvou, voltou pro gol, o Furque bateu, explode na zaga, voltou. Rogério, é gol! Gol! Rebate, a bola vai pro fundo do gol! Depois de duas defesas de Rogério Ceni, numa pancada espetacular, me parece que Ortiz, número 5, bateu pro gol, fuzilou o goleiro São Paulino. Rogério Ceni, Ortiz, número 5, e a bola vai morrer no fundo do gol do Rogério. Ortiz, número 5, pancada pro fundo do gol. Agora o Arsenal tem o São Paulo não tem nada, Pablo. Exatamente, o chute forte e indefensável para o goleiro Rogério Ceni. Gol de Ortiz, primeiro gol na Copa Libertadores da América, está na frente a equipe do Arsenal. 1 para o Arsenal, 0 para o São Paulo aos 21,5 do segundo tempo, André Fonseca. 26 minutos e 40 desse segundo tempo para o São Paulo. Oswaldo, ponta esquerda, campo de ataque, rolou para o Luiz, não lembra, vai marcar, Campestrini, salva o Luiz de cabeça, é gol! Gol, 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 agora é gol! Do tricolor! Aloísio, número 19! E foi chorado, e foi sofrido. A bola bateu no Campestrini na primeira, sobrou para o Luiz, que teve que tirar do goleiro argentino no contrapé dele, sem chances para o Campestrini. Agora o São Paulo empata o jogo em Sarandi. Aloísio, número 19, centralvante, vive de gol. Aloísio sobrevive e dá revida para o São Paulo. Se é que existe uma palavra chamada revida, sobrevida para o São Paulo. Em Sarandi o São Paulo empata. Agora o São Paulo tem um, o Arsenal também tem um. Não bate, rebate, abre na sobra de novo ali pro intermédio do Lisandro Lopes. Então, outra vez tentou, ela vai sobrar ali pro intermédio de Marconi. Rolou, lançamento pra dentro da área, subiu todo mundo, a bola vai passando. Rafael Tolói tirou, voltou pro Ortiz, bateu! É gol! Gol do Arsenal! Braguieri. Pra alegria do torcedor argentino no Julio Grondona, o São Paulo quase marcou do lado de lá, e o Braguieri vai na rede no ataque argentino, na marca de 39 minutos do segundo tempo. Braguieri fuzila Rogério, a bola toca na trave e entra. 39:40 nesse segundo tempo de jogo. Agora o Arsenal tem 2, o São Paulo tem 1. Ponto final na edição de hoje do Rodada Contínua. Amanhã voltamos a partir de 10 da manhã com mais futebol na Arena Barueri. A bola vai rolar e você vai acompanhar, é claro, aqui na Rede Contínua, tudo de Grêmio Barueri e Audax. À tarde, 6h30, tem Corinthians e União Barbarense. São 4h34. Abraçando você, meus amigos do Brasil. Voltamos segunda-feira, 4 da tarde, se Deus quiser. Tchau, abraço!